Olá, pessoal! Sou Marcele De Simone. Estamos no estúdio do CAESP, no Portal do Saber, para mais um Papo Jovem. E hoje o nosso entrevistado é um grande amigo, Fernando Palmesan Neto. Ele é engenheiro eletricista, graduado pela Universidade Mackenzie desde 85 e coordenador geral do projeto Cresce Brasil, Mais Engenharia, Mais Desenvolvimento. Fernando, seja bem-vindo ao nosso Papo Jovem. Eu me sinto muito à vontade. Você nota que eu sou uma pessoa muito jovem, então eu estou à vontade aqui no Papo Jovem. Que bom, muito bem-vindo. E hoje ele traz um tema, o nosso Papo Jovem, que vai falar sobre o projeto Cresce Brasil. Palmesan, o que é esse projeto? Como que ele foi idealizado e o porquê? Marcelo, o projeto Cresce Brasil é alguma coisa que aconteceu dentro da Federação Nacional dos Engenheiros. Essa Federação Nacional dos Engenheiros, eu vou só falar rapidamente para que as pessoas tenham ideia do que é. Ela agrupa 18 sindicatos de engenheiros e os sindicatos de engenheiros são de âmbito estadual. Então tem um sindicato de engenheiro em cada estado. Portanto, são 18 sindicatos, 18 estados que formam a Federação Nacional dos Engenheiros. Esses sindicatos, os engenheiros, os profissionais desses sindicatos conversam e tem um grupo que se reúne dentro da Federação Nacional dos Engenheiros. Em 2006, nós tínhamos no Brasil uma situação que era muito peculiar. A gente tinha uma estabilidade econômica, a gente já tinha uma inflação praticamente sob controle naquele momento, porque a gente tinha passado por um momento de inflação muito alta no país. Então a gente tinha uma situação econômica bastante definida, era bem definida a nossa situação. Só que a gente não tinha no nosso país crescimento, a gente não tinha desenvolvimento, o nosso país estava parado, estagnado. Então, este grupo de engenheiros da Federação Nacional dos Engenheiros resolveu montar um projeto, criar um projeto que desse uma condição do país se desenvolver, crescer. Porque o nosso entendimento sempre foi e continua sendo de que a única maneira do país avançar, da gente ter trabalho para a população, trabalho para os engenheiros, trabalho para os técnicos e para a população no modo geral, é com o desenvolvimento e o crescimento do país. Então foi nesse momento que nós criamos esse programa ao qual nós demos o nome de Cresce Brasil, Mais Engenharia, Mais Desenvolvimento. Perfeito, Palmesan. E qual a finalidade desse projeto para a população? É diretamente voltado à população? É voltado aos nossos gestores públicos? Qual é essa finalidade desse projeto? Como vocês encararam? O fim do projeto, a finalidade realmente do projeto é alguma coisa que beneficia a população, o nosso cidadão, a nossa população. Nós temos que ver tudo que a gente faz de uma maneira que tenha uma visão social, a gente tem que encarar dessa forma, né, Marcelo? Então, a ideia era que é o seguinte: a cada 2 anos nós temos no nosso país eleições. Então nós temos num determinado momento uma eleição, que é como que vai acontecer agora, que é a eleição para prefeito dos municípios, das cidades, e daqui a 2 anos a gente vai ter eleição para presidente da República e governadores. Então, a cada 2 anos durante 2 anos a gente elabora um estudo em que a gente prepara propostas para os candidatos, nesse momento, a prefeito e daqui a 2 anos a governador e presidente da República. Então, naquele momento, em 2006, a gente estava vivendo um momento que era de eleição para a presidência da República. Então, nós elaboramos um documento que tinha propostas, e interessante também que se destaque, são propostas factíveis. Não adianta a gente elaborar uma proposta que não consegue ser implementada. Então, são propostas, digamos, pé no chão, para que a gente possa, a partir desse desenvolvimento, principalmente da nossa malha de transporte, o nosso setor elétrico, de telecomunicações, de saneamento,
temas ligados diretamente à engenharia que nós podemos interferir e que tragam um benefício para a população. Então, esse benefício é através da obra em si realizada e também e principalmente gerando trabalho, gerando emprego para a nossa população. Esse é o mote do Cresce Brasil. Entendi. E na época de 2006, que vocês entregaram esse documento, pelo que você está falando, para todos os candidatos à presidência, foi tomada alguma atitude por parte de quem venceu as eleições desse documento? Conta um pouquinho pra gente. Foi sim. Nesse momento em especial, a gente estava o presidente da República era o presidente Lula. E ele estava indo para uma tentativa de reeleição. Então, nós entregamos esse documento para os candidatos à presidência da República naquele momento. Um deles era, evidentemente, o Lula, que era o presidente e estava indo para uma reeleição. Eu não vou falar o nome de todos os outros, eu acho que até porque, só para a gente avançar na conversa. Foi entregue esse documento para todos os candidatos, inclusive para o então presidente Lula. Ele, no momento da entrega, se prontificou em ele sendo o vencedor, em ele obtendo a reeleição, em conversar conosco, com a Federação Nacional dos Engenheiros, a respeito desse projeto, que ele achou muito interessante. E isto aconteceu. Assim que aconteceu a reeleição, ele definiu alguns ministros da época para conversarem conosco. Essa conversa, inclusive, aconteceu aqui no Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, e, a partir daí, o governo assimilou esse nosso projeto e, em alguns meses à frente, eu acredito que uns 5 ou 6 meses à frente, surgiu um projeto de governo que é bastante conhecido, que foi o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Então, o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, tem muito do DNA do Cresce Brasil. É claro que um projeto de governo tem muito mais detalhes. O nosso projeto é muito mais abrangente. Então, ele fala, por exemplo, do setor elétrico de uma forma abrangente. Quais são as necessidades de usinas a serem implantadas, de linhas de transmissão, na parte da distribuição, de modo geral, necessárias para atender a nossa demanda de energia, especificamente. O PAC define o projeto com muito mais detalhes, mas a visão global do PAC tem muito a ver com o nosso projeto. E isso, a gente toca até hoje esse projeto. É um projeto que seguramente não tem fim, porque sempre a gente tem novas necessidades, principalmente de infraestrutura para o nosso país, que ainda é muito carente em infraestrutura. Então, Marcelo, nesse aspecto, a gente é um projeto que avança ano a ano e eu acredito que toda a engenharia, aquilo que hoje a gente está chamando de engenharia unida, que são todos os ramos, todas as áreas da engenharia do país, têm que se unir, devem se unir em busca de alguma coisa que seja um benefício que a gente possa trazer para a sociedade. Esse projeto pode trazer um grande benefício para a sociedade e tem trazido. Então a gente tem e quer levar adiante. E é uma contribuição nossa, né? Quando eu digo nossa, porque eu me encaixo como engenheira. Perfeitamente. Então é uma contribuição dos engenheiros, não só para a cidade de São Paulo, porque o Cresce Brasil ele atinge nacionalmente, né? Então para todo o país. Mas, Palmezan, conta pra gente agora, depois de 2 anos que vocês retomaram os estudos, né? Como você falou, então, a cada ano eleitoral, a federação lança um novo projeto. No momento atual, né, que é um cenário político, econômico, muito inseguro para o nosso país. Nesse momento atual, como foi esse estudo e o que resultou, né, para ser entregue aos nossos candidatos à prefeitura? Nós fizemos, como você acaba de destacar, há 2 anos a gente vem discutindo um novo projeto, que é um projeto que nós chamamos de Cresce Brasil Cidades. Por quê? Porque nós entendemos que, como todo mundo sabe, praticamente 85% da população brasileira vive nas cidades. Então, este é um momento da gente discutir as cidades, até porque a eleição agora vai ser para prefeito. Então, nós elaboramos um novo documento, que é esse documento, o Cresce Brasil Cidades, né? Que eu quero até
mostrar aqui para os nossos amigos que estão nos vendo. E eu quero até fazer, inclusive, uma entrega para você, porque eu acho que pessoas como você, que batalham, Obrigada. que discutem esse processo da engenharia, precisam ter um documento desse que pode até te servir como base para alguma Sim, coisa. muito né? útil. E esse projeto, então, agora, para esse período, Marcelo, ele tem a seguinte visão. Nós verificamos quais são as grandes dificuldades que existem nos municípios. E, a partir dessa análise que é feita por técnicos altamente especializados de cada um dos temas que nós escolhemos, então a gente está discutindo habitação, a gente está discutindo um problema que é um problema visual da cidade, mas que interfere também com a parte de segurança das grandes cidades, principalmente, que é de iluminação pública. Então, habitação, iluminação pública, mobilidade urbana, que é... Um dos gargalos das nossas cidades. Em algumas cidades, como na nossa grande São Paulo, é caótico. Então, nós temos que ter alternativas. Então, isso tudo consta. E outros temas mais que são de interesse direto do município constam do nosso estudo nesse momento. Só para que você tenha uma ideia, nós não queremos simplesmente discutir de uma forma teórica, a gente vai também para uma atuação na rua, direta. Nós temos 2 projetos que eu vou citar como exemplo. Um deles você participa de uma forma direta, que é um problema que existe na cidade de São Paulo, na região leste. Existe um bairro na região leste de São Paulo que todo ano sofre com alagamento, as pessoas perdem praticamente tudo que tem, às vezes até morrem pessoas, morrem cidadãos naquele local. Então, nós estamos fazendo, através de um núcleo jovem engenheiro, do Sindicato dos Engenheiros, que você coordena, para nossa sorte, isso para a gente é uma coisa muito interessante. Nós estamos desenvolvendo, eu só estou comentando para que as pessoas saibam, né, uma das atitudes que a gente está fazendo em cima do Cresce Brasil, todo um trabalho desenvolvido por esse núcleo jovem engenheiro que atua dentro do CESP, no sentido de buscar uma solução prática e rápida para aquela população que tanto sofre com essa atitude, digamos assim, da natureza, né? Não sei se a palavra certa é atitude, mas com esse reflexo de uma ação da natureza, que é um momento em que chove, pessoas moram num lugar em que não deveriam estar, mas estão lá. Então nós temos, de alguma maneira, que usar a engenharia para, no mínimo, assim, minimizar, atenuar o sofrimento dessa população. E um outro exemplo que eu acho que é interessante a gente dar, como a abrangência dessa federação, que é nacional, um dos estados em que a gente atua é o Acre. O Acre, ele tem uma situação muito complexa. Na cidade de Rio Branco, que é a capital do Acre, passa um rio que se chama Rio Acre. Esse rio, todo ano, ele tem uma variação, só para você ter uma ideia. Ele varia o nível dele de 15 metros praticamente para 1 metro. Nossa! Quando ele está com 15 metros de altura, o nível da água, 15 metros, muita gente perde tudo. É uma inundação que você não acredita. Uma grande parte da cidade fica embaixo d'água. Imagine você esse trabalho que você está fazendo aqui na Zona Leste, ampliado para uma cidade de 400 mil habitantes. Então, é um sofrimento terrível. E quando o rio abaixa, digamos assim, ele tem uma lâmina de água de 1 metro, é nesse rio que é feita a captação de água para toda a cidade. Como fica a população, o abastecimento? Não tem água. Então, nós estamos fazendo uma ação lá dentro do projeto Cresce Brasil, em parceria com o governo do estado do Acre, no sentido de a gente dar uma solução para isso. Nós temos que ter uma solução que pegue os 2 extremos, né? Um extremo é a falta total de água, onde não tem nem como captar a água para fazer o tratamento e atender a população, e um outro momento em que a vazão do rio é tão grande em que inunda grande parte da cidade. É só como exemplo também uma atitude direta do nosso projeto Cresce Brasil, tentando ajudar a população das cidades. Nesse momento a gente está fazendo essa atividade
visando realmente as cidades brasileiras. Perfeito, Palmezan. Eu queria muito agradecer, né, pelo Cresce Brasil. Como você falou, estou na coordenação do núcleo, né? E queria também dizer para você que é uma honra para a gente do Papo Jovem aqui do estúdio do CAESP ter você, ouvir um pouquinho de todo esse conhecimento, de todo esse projeto, parabenizar a Federação Nacional dos Engenheiros pelo grande trabalho que tem feito desde 2006 com o projeto Cresce Brasil. Eu acredito muito que esse projeto traz para a sociedade grandes benefícios, mas depende também do gestor público que o recebe, né? Se irá ou não colocar em prática. Mas a nossa contribuição está sendo dada, está sendo colocada. Então, os meus parabéns, né? Que a Federação Nacional dos Engenheiros continue atuando junto à sociedade, porque é fortemente necessário entidades, tanto do ramo sindical, quanto do primeiro setor, do segundo setor e terceiro setor, todos unidos para ajudar cada vez mais a nossa sociedade. Então, parabéns, eu agradeço, né? E que espero que tenhamos um próximo bate-papo para falar de outros assuntos. E o nosso Papo Jovem está acabando, né? E agradeço você aí do outro lado que nos ouviu e ficamos aqui para uma próxima. Um super beijo para você com carinho.